Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença para ouvir a esta hora ou a qualquer momento em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de finanças públicas e da evolução dos principais indicadores económicos do país numa altura em que está a ser negociado o Orçamento de Estado para o próximo ano. O nosso convidado é da Cidade dos Estudantes, foi em Coimbra que nasceu e também foi em Coimbra que acabou o curso de Direito. Apesar de ser mais conhecido pelo seu percurso político, exerceu a advocacia, nomeadamente com passagem por Macau. Pelo governo, assumiu o cargo de chefe de gabinete na Secretaria de Estado dos Transportes, mas também de chefe de gabinete no Ministério da Saúde. Haveria depois de marcar pontos como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e como secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Fora da vida pública diz que gosta de férias, mas que detesta não ter nada para fazer. Apetece perguntar o que faz afinal durante as férias. Lá iremos se tivermos tempo durante a próxima hora. Sabemos que gosta de viajar, mas só se não houver trânsito envolvido. No desporto gosta de futebol, mas evita os relatos. E por fim, ao contrário de qualquer português, de bem ou de mal diria, não come bacalhau, prefere comida italiana. António Mendonça Mendes, deputado, atual vice-presidente da bancada parlamentar socialista, é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. Dentro de 2 semanas, o Governo apresenta a proposta para o Orçamento do Estado para 2026. O secretário-geral do PS já admitiu viabilizar o documento, mas exige que o Governo deixe de fora da discussão orçamental temas como os direitos laborais, a Lei de Bases da Saúde, a política fiscal do Governo ou a segurança social. Concorda com estas linhas vermelhas? O PS aceita viabilizar as contas do próximo ano sem discutir, por exemplo, grande parte da receita? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um gosto aqui estar. Acho que o país tem dramatizado excessivamente aquilo que é a aprovação do Orçamento de Estado. E acho que de uma vez por todas as pessoas têm que ter a noção de que o Orçamento de Estado não é mais do que a previsão das receitas e das despesas do Estado que decorrem da lei. E é assim. E, portanto, nós todos os anos colocamos no campo político aquilo que é um documento eminentemente de funcionamento da organização do Estado. E, portanto, a grande discussão política sobre contas públicas não deveria ser o orçamento. A grande discussão política sobre contas públicas seria quando é apresentado agora o plano orçamental de médio prazo. Esse é que é o momento em que se define qual é a trajetória da despesa líquida do Estado e, portanto, qual é a forma como o Estado vai decidir politicamente como é que organiza as suas receitas e despesas. Portanto, o Orçamento de Estado não é mais do que a tradução do que está na lei e dos compromissos que estão na lei. Em tese percebo tudo o que está a dizer, mas acha que as pessoas lá em casa percebem que não se discuta, na hora de discutir como é que o governo eleito pelos cidadãos vai gastar o dinheiro dos portugueses durante um espaço definido, que é um ano, não se discuta de onde vem o dinheiro, a política fiscal? Não, com certeza. Eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma que a política fiscal é talvez o que mais... talvez não, é seguramente aquilo que enquadra a elaboração de um Orçamento de Estado. Ela não tem que ser aprovada necessariamente com o Orçamento de Estado. Aliás, eu lembro-me, vou dar um exemplo que é do governo do Dr. Pedro Passos Coelho, em que a parte fiscal era aprovada ao mesmo tempo que a lei do Orçamento de Estado, mas fora da lei do Orçamento de Estado. Mesmo dentro do Orçamento de Estado, a tradição é sempre que haja um capítulo específico com as disposições fiscais, portanto é quase autonomizado. Do meu ponto de vista e da experiência que fui tendo, acho que faz sentido para a estabilidade fiscal que a legislação fiscal seja apenas discutida para entrar em vigor no início de cada semestre no máximo. Eu acho que até deveria apenas haver uma altura do ano, 1 de janeiro, em que entrava em vigor todas as alterações fiscais que pudessem ser discutidas ao longo do ano. Inclui eventuais reformas à lei tributária, por exemplo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Descer o IRS a meio do ano com efeitos retroativos é um erro do ponto de vista daquilo que é o funcionamento este ano e aconteceu o ano passado. O que eu estou a criticar não é a descida do imposto em si, o que eu estou a dizer é esta não é uma forma correta de legislar, é algo que
nós tivemos os últimos 2 anos... É um instrumento político em termos de orçamentos? Já lá vamos, se calhar, mas só para tentar ilustrar melhor. Nós nestes 2 anos, nós tivemos, por causa destas alterações de IRS, nós tivemos 6 tabelas de retenção da fonte diferente de IRS. Portanto, isso complica o sistema, que já de si não é simples. Só para as pessoas perceberem, a anterior, a de transição e depois a que ficou em vigor. Sim, portanto, repare, isto implica que as empresas tenham que adaptar os sistemas, implica que as pessoas não saibam bem quanto é que recebem, porque... E isso é importante. Repare, nós nunca podemos desvalorizar o efeito que tem a previsibilidade dos orçamentos familiares, seja para cima, seja para baixo. Portanto, e voltando ao tema, aquilo que acho que faz sentido é que as alterações de natureza fiscal sejam discutidas ao longo do ano e possam ter uma entrada em vigor todas ao mesmo tempo, designadamente a 1 de janeiro. Acho que é aquilo que faria sentido. E, portanto, também com a entrada em vigor do orçamento, mas discutidas à parte. Porque, repare, porque o orçamento não lhe permite fazer uma discussão aprofundada de alterações fiscais. Também querem evitar o que aconteceu no ano passado, que basicamente as negociações entre o PS e o Governo praticamente foram bloqueadas com a questão do IRS. Eu gostava de não me centrar no curto prazo e em questões muito concretas. Eu estou a dar a minha opinião. É um exemplo. É um exemplo, mas podiam ser dados exemplos. Eu vou dar um exemplo mais atrás. Há um motivo pelo qual eu acho que o Orçamento de Estado tem sido encarado como uma moção de confiança, uma moção de censura ao Governo. E tem um nome, que se chama Marcelo Rebelo de Sousa. Seja quando era líder da oposição, em que colocou todo o seu contributo para a estabilidade num instrumento como o Orçamento de Estado, e como Presidente da República definiu sempre que um chumbo do Orçamento de Estado não levaria àquilo que é o normal, que é o normal num chumbo do Orçamento de Estado, compreenda-se, que é a governação por duodécimos e traduziu sempre na dissolução da Assembleia da República. E, portanto, aquilo que eu espero é que esse tempo tenha passado e que as pessoas, de uma vez por todas, olhem para o orçamento como um instrumento muito importante de vida do país, mas que é um instrumento que não é um instrumento de combate político-partidário. Doutor, já podemos regressar ao tema Marcelo Rebelo de Sousa, mas antes de Marcelo assumir a presidência, o orçamento já foi motivo, já levou à queda de outros governos. Ou seja, a importância do orçamento na governabilidade... Eu posso estar a falhar alguma coisa, mas eu não me lembro. O queijo limiano, lá está. A dramatização política que se faz à volta do Orçamento de Estado tem sempre uma coisa em comum. Já existia essa dramatização antes de Marcelo. Na sequência de Marcelo ser líder da oposição e dramatizar esse tema. Eu estou só a... não tem a culpa de tudo. Eu estou a dizer que o Presidente da República, com todo o respeito, é uma pessoa que, do ponto de vista do funcionamento do sistema político, é sempre muito hiperativo. E sobrevalorizou sempre, em todas as funções que teve, com maior ou menor responsabilidade, o papel que o Orçamento de Estado tem. Eu não estou a desvalorizar. Atenção, não estou a desvalorizar. Aliás, a forma como os governos se posicionam sobre o Orçamento de Estado em relação às oposições também diz muito da forma como um governo entende o que é o diálogo parlamentar, e podíamos estar aqui a discorrer sobre esse tema. Aquilo que eu quero dizer é, o orçamento num país adulto não traduz mais do que aquilo que está na lei relativamente aos compromissos de despesa e o que está na lei relativamente à forma como a receita é arrecadada. Os parlamentos e a democracia liberal nasce do poder do povo querer ter uma palavra a dizer sobre porque é que paga impostos. E, portanto, o Parlamento tem que discutir a política fiscal fora de momentos como o Orçamento de Estado, para, com tempo, poder aprofundar essas mesmas opções. Adiante ainda lá iremos, provavelmente, a uma apreciação sua também sobre os mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, mas antes queria só, então, deixar clara esta questão. Acha, por isso, que a partir de agora haverá condições políticas para o orçamento vir a ser aquilo que defende que ele seja? Eu nunca achei de forma diferente. Repare,
sempre achei... De facto, historicamente ou tradicionalmente, o orçamento sempre foi encarado como um instrumento da política do governo que está no poder, digamos assim, ou do partido que está no poder, e como tal, alvo de uma discussão política também por si. É verdade, e é verdade também, e eu próprio sempre o tenho dito, que aquilo que é normal não é a oposição, ou o maior partido da oposição, ou o partido que é a alternativa ao governo, viabilizar o Orçamento de Estado. Isso não é o normal. Agora, não é algo que seja errado por si, e, portanto, aquilo que acho que todos devemos ter a consciência é que a estabilidade do país, não só a estabilidade política, a estabilidade económica, a estabilidade social, implica também que os agentes políticos saibam ler cada momento. E eu acho que os portugueses exigem compromisso por parte dos vários agentes políticos. E se nós olharmos bem para aquilo que é a Lei do Orçamento de Estado, ela traduz os compromissos do Estado que são assumidos anteriormente, e portanto é uma decorrência lógica de funcionamento do Estado. E é por isso que o chumbo do Orçamento de Estado tem sempre uma alternativa, que é a governação por duodécimos, que assegura precisamente que aquilo que já está comprometido continua a ser executado. E portanto acho que... Já percebemos que o chumbo não assusta, não incomoda. Nunca tive uma posição diferente do ponto de vista daquilo que é a consequência ou seja, nunca dramatizei a consequência do chumbo do orçamento, mas sempre defendi e continuo a defender que o país deve ter um orçamento de Estado aprovado. Isso acho que não devemos. Agora, se olharmos para a Espanha, ou para a Bélgica, ou para outros países em que isso não acontece e os países continuam a funcionar, pronto, eu não acho que seja a solução desejável, mas é preciso também ter a noção disso. E diga-me uma coisa, no último ano tivemos eleições, o Primeiro-Ministro mantém-se, o Ministro das Finanças mantém-se, mas, por exemplo, o PS perdeu peso no Parlamento. A minha pergunta é se o PS está, de alguma forma, condicionado nas negociações para este Orçamento de Estado. Percebo a sua questão, e o que diz objetivamente é tudo verdade. Ou seja, o PS tem menos deputados, menos 20 deputados, o Primeiro-Ministro é o mesmo, o Ministro das Finanças é o mesmo. Não, acho que o PS não se deve sentir condicionado, e acho que o PS não tem nenhuma inevitabilidade do ponto de vista daquilo que é o seu sentido de voto. Não acho que haja nenhuma inevitabilidade. Agora, também acho que este tempo permitiu também ao Governo perceber aquilo que correu menos bem da parte do Governo durante o processo de negociação do último Orçamento de Estado. E, sinceramente, os sinais que tenho visto é no sentido de que alguma coisa aprenderam com o processo do ano passado. Ou seja, faz um balanço positivo das negociações que estão a decorrer? Não estou a dizer isso. O que estou a dizer é, o ano passado o Governo passou muito tempo, quase praticamente desde a tomada de posse, a dramatizar o tema do orçamento. Logo a seguir a tomada de posse, diria, não é? E a verdade é que, com prioridades erradas, mas seria outra discussão, mas a verdade é que o Governo não colocou essa pressão no orçamento este ano, e acho que o faz bem, porque este é o momento do Governo preparar o orçamento e propor o orçamento à Assembleia da República. E a partir daí podemos começar a discutir o orçamento. E eu acho que isso é algo diferente que o Governo fez e que está correto. Depois também acho que o sinal positivo que dá em resposta à Secretária-Geral do PS de retirar matérias, quer as leis laborais, quer matérias de natureza fiscal, quer matérias de natureza de estruturação do sistema de saúde, também aquilo que vai sendo dito publicamente pelo Governo não me parece errado. Portanto, pode haver condições para o PS aprovar este orçamento, ou viabilizar, dito de uma ou outra maneira? Acho que nós não devemos encarar este tema do Orçamento de Estado como um tema de vida ou morte do país. O Governo vai apresentar o orçamento até dia 12, depois do dia 12 irá iniciar-se essa discussão. Volto a dizer,
O Orçamento de Estado não é nem uma moção de confiança, nem uma moção de censura ao Governo. E, portanto, agora é... Deixe-me então fazer-lhe a pergunta de outra maneira. Imaginando, por exemplo, que este orçamento é viabilizado pelo Chega. Isso para o PS pode querer dizer ausência de disponibilidade para outro tipo de entendimentos com o Governo? Eu acho que o Governo... Eu disse aqui na Renascença, a seguir às eleições, que achava que o PSD estava perante uma responsabilidade histórica, que era de saber se queria ter compromissos com o campo democrático ou se queria ceder a agendas populistas e a agendas radicais. Portanto, e o Governo, naquilo que foram os primeiros tempos, deu sinais muito evidentes de se querer apropriar de uma agenda que é uma agenda da extrema-direita. Dá-me ideia, até pelos acontecimentos mais recentes, que está a tentar corrigir aquilo que fez no início do mandato. Vamos ser muito claros sobre isto. O Chega é um partido que não é confiável e eu acho que isso é um facto objetivo, não é uma questão de contraditório. É um partido que não é confiável pelo seguinte, porque diz uma coisa num dia... até independentemente de quem está no poder, de ser PS ou PSD. É indiferente. Diz uma coisa num dia e outra coisa no outro dia, mesmo dentro do partido em relação a eles próprios. Só estou a dizer isto, que é objetivo e é preciso que as pessoas tenham consciência disso. E é um partido que verdadeiramente não está focado em soluções. Está focado em detectar aquilo que são focos de contestação, descontentamento das pessoas, até de algum ressentimento das pessoas, e é muito eficaz em traduzir e verbalizar esse descontentamento. Quando passamos para o campo das soluções, eles não existem. Vou dar um exemplo que se calhar é muito importante também começarmos a discutir isto com esta clareza, que é para irmos ao fundo da questão. As pessoas podem seduzir muito pela ideia de que as pessoas gritam muito e exteriorizam muito aquilo que elas pensam, mas depois é preciso perceber onde é que isso nos vai levar. E eu quero dar este exemplo. Imaginemos, por hipótese académica, que o Chega tinha razão e que nós tínhamos imigrantes, nós tínhamos aqui uma imigração descontrolada. Imagina. Qual é a solução que este partido quer para a questão da imigração? Quer fazer a remigração, portanto, quer retirar os imigrantes daqui. Bom. Então, imaginemos que o país adotava essa solução. Eu acho que é preciso que as pessoas questionem qual era a consequência que isto teria. E eu quero adiantar duas consequências. Quer uma imediata e outra mais a médio prazo, médio e longo prazo. A imediata tem a ver com vários serviços, quer da agricultura, quer da restauração, quer das entregas em casa. Muito do que é ligado ao turismo, obviamente. Tudo. Portanto, ou seja, eu acho que o cuidado das pessoas mais velhas, portanto, haveria setores inteiros da economia que se iriam ressentir bastante. Não haja dúvidas sobre isso. Mas tinha uma consequência bastante clara no médio e longo prazo, que é as nossas reformas são pagas numa lógica de solidariedade intergeracional. Ou seja, é a população ativa atual que paga as reformas daqueles que não estão em atividade. Com o inverno demográfico que nós temos no país e na Europa, não termos no mercado de trabalho estas pessoas não só paralisa a economia, como a prazo faz com que nós não tenhamos dinheiro para sustentar as reformas ao nível que nós temos neste momento. E nessa altura, o que aconteceria, e é preciso que as pessoas tenham a consciência, é que os mesmos que hoje teriam advogado esta solução seriam os mesmos que estariam a capitalizar do descontentamento das pessoas porque não havia serviços públicos essenciais, porque as reformas estavam a ser cortadas e, portanto, é preciso que as pessoas se interroguem se o Partido Chega tem ou não tem soluções para as suas questões, mesmo que possa, de alguma forma, personificar e verbalizar algumas preocupações que tenham. E, portanto, dito isto, eu acho que esse partido não é um partido que esteja minimamente interessado em criar soluções. Eu já os ouvi dizer
que queriam trabalhar no Orçamento de Estado e nos dias a seguir já dizem que não querem. Eu vou-lhe dizer sinceramente, ouça, se fosse eu ou qualquer outro dirigente de um partido do sistema, como costumam dizer, a dizer este tipo de coisas, nós já não éramos convidados para entrevistas, nós já não tínhamos credibilidade nenhuma. Repare, estas pessoas dizem coisas sem nenhuma consequência. Quer dizer, ouça bem, nós tivemos 60 deputados que votaram contra a deslocação do Presidente da República à Alemanha, com base num equívoco deles. Desculpa lá. E nós achamos... Não vamos voltar a esses temas. Não, desculpe, nós achamos que essas pessoas com têm... base nisso tudo, se o próximo Orçamento de Estado for viabilizado pelo Chega, o PS sai fragilizado. É no fundo aquilo que eu lhe estava a perguntar. Eu acho que quem sai fragilizado, sinceramente, é o país e é o governo. E o PS não? Não, eu acho que... Não, sabe porquê? Cá ver uma coisa. Vamos tentar olhar fora da espuma dos dias. A alternativa de centro-esquerda ao governo é o PS. Pronto. Quanto mais o governo se aproximar de uma agenda de extrema-direita, menos haverá alternativa de extrema-direita e menos o governo se situará no centro. Agora, eu quero crer que o governo já percebeu... Mas numa composição parlamentar em que o governo não tem maioria absoluta, conta com a oposição para aprovar um documento como Orçamento de Estado. Como sempre, repare, as maiorias absolutas... Como o PS também já contou muitas vezes com o PSD. As maiorias absolutas foram uma exceção ao longo de 50 anos. E, portanto, nós sempre... E nós não tivemos... Daí a pergunta. Nós, repare, só muito recentemente é que nós tivemos um Orçamento de Estado que foi chumbado. Portanto, o país sempre conseguiu encontrar soluções. E, portanto, eu acho que... Eu não me quero deter muito neste tema. Acho que o Governo tem soluções na Assembleia da República para poder viabilizar o seu Orçamento de Estado. Acho que este é o tempo do Governo estar a preparar o Orçamento de Estado e acho que o Orçamento de Estado deve ser um documento que apenas deve traduzir aquilo que são as despesas e as receitas conforme já estão estipuladas. E não deve ter... E precisamente por ser um governo sem maioria absoluta, deve-se abster, na proposta do Orçamento de Estado, de tornar um instrumento de escolhas políticas, porque ele é um instrumento de política, mas não um instrumento de escolhas políticas. Esses instrumentos de escolhas de política são elementos diferentes. É verdade que não é, nós temos que avançar, mas que não é conhecido ainda o documento, obviamente, portanto não lhe posso pedir nenhuma apreciação, porque ele não será entregue só a 10 de outubro. Mas ainda assim, se eu lhe dissesse para haver uma hipótese do PS viabilizar que bandeiras ou que questões é que não podiam deixar de estar neste orçamento? Eu, com todo o respeito, e vou pedir mesmo desculpa, acho que não devo contribuir eu para uma discussão que eu próprio acho que não deve existir neste momento. E, portanto, acho que o PS deixou claro que não está de fora. O PS deixou claro que gostaria que o Orçamento de Estado não traduzisse uma discussão de opções políticas, mas que traduzisse a decorrência dos compromissos de receita e despesa como estão. E, portanto, acho que o Governo já reagiu dizendo que lhe parece que deve ser esse o sentido, e acho que não devemos dramatizar excessivamente o tema do Orçamento de Estado. Outra coisa diferente é se devemos ou não devemos ter discussões bastante profundas, quer sobre a forma como está a ser feita a gestão das nossas finanças públicas, quer sobre as opções de política fiscal. E isso eu acho que... Vamos então avançar. Esta semana o Conselho das Finanças Públicas recomendou prudência e apelou à responsabilidade política do Governo no próximo orçamento, porque o aumento da despesa não está controlado. Este é também um recado para a oposição? É um recado, seguramente, para todos os que podem fazer despesa. Mas é seguramente um recado para o Governo. Mas mais do que um recado para o Governo, é um recado para o país. E eu acho que o país tem que ter a consciência disto. Nós podemos querer todos baixar impostos. Eu não tenho nada contra baixar impostos. Mas nós temos é que perceber que são os impostos que financiam a despesa do que o Estado faz. E o Estado, neste momento, vive em situação de equilíbrio. Repare, já conseguimos atingir esse ponto, que é nós vivemos numa situação de equilíbrio. Quando estou a falar de equilíbrio, um déficit de 0,1 é o mesmo que um superávit de 0,1. Portanto,
estamos em equilíbrio. Para eu poder descer substancialmente os impostos, eu tenho que descer substancialmente a despesa. Pronto. E é preciso que as pessoas tenham noção de que a despesa é sempre muito mais rígida do que a receita, porque a receita flutua em função daquilo que são os ciclos económicos e, portanto, normalmente até flutua acima daquilo que é o crescimento do PIB nominal, enquanto que a despesa se mantém rígida. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a economia é feita de ciclos, sempre. E, portanto, a única coisa, normalmente a intervenção das políticas públicas é para prolongar ou para antecipar o fim dos ciclos. E quando os ciclos estão em expansão, portanto, temos um ciclo económico em expansão e começamos a aproximar-nos do pico, significa que nós estamos muito perto de uma fase de inversão. E quando nós estamos na fase de inversão, o que é que tipicamente acontece? As receitas caem a pique, mas a despesa mantém-se rígida. Voltamos ao Conselho de Finanças Públicas, que faz um aviso, do meu ponto de vista, ao país. E que é preciso, eu estou a procurar também dar esse contributo. Nós estamos com um nível de despesa demasiado elevado e, no momento em que o ciclo inverter e a nossa receita cair, nós não teremos dinheiro para pagar toda a despesa que estamos a contrair. Por isso, todas as descidas de impostos que fazemos e todas as decisões de despesa que estamos a fazer hoje, nós iremos pagar mais à frente. E são os mais jovens, que ficarão onerados com novos impostos para pagar a nova dívida que vamos contrair. E é preciso que isso seja bastante claro. Temos que ser prudentes este ano com alívios fiscais? A minha crítica à gestão das finanças públicas é que a despesa está a funcionar e está a ser gerida como um carro sem travões. E, portanto, não tem havido uma preocupação de que a despesa seja assumida seja uma despesa que seja sustentável. E isto tem um problema, e tem o problema da frustração que isto pode causar a prazo às pessoas. Eu vou dar um exemplo. Os professores. Durante muitos anos tivemos uma discussão sobre a carreira dos professores e o tempo de serviço dos professores. Os professores estavam cobertos de razão face àquilo que era a frustração com o facto de não se estar a cumprir aquilo que era o desenvolvimento da sua carreira. Só que essa frustração decorre de decisões anteriores, incluindo governos do PS, que acordaram carreiras que são insustentáveis para o futuro. Insustentáveis. E, portanto, eu não posso muitas vezes decidir despesa de pessoal para um grupo específico da administração pública. Eu tenho milhares de trabalhadores da administração pública, dezenas de carreiras. Se eu dou o tempo de serviço aos professores, eu tenho a obrigação de dar o tempo de serviço aos restantes funcionários públicos que também o viram cortado. E, portanto, isto para dizer o quê? Quando nós tomamos decisões relativamente a carreiras, nomeadamente a carreiras, todas as reivindicações são justas e não há nenhum governo que não queira dar mais dinheiro. Mas se eu estou a dar mais dinheiro, com dinheiro que eu sei que não é sustentável para o futuro... Então deixa-me fazer-lhe uma pergunta, que é, o Conselho de Finanças Públicas avisa que a economia vai abrandar. O Ministro diz que vamos voltar a ter excedente orçamental. Teme um orçamento cor-de-rosa, desculpa a expressão, demasiado otimista, dito de outra maneira. Eu tenho um certo receio que estamos a voltar aos truques. E eu vou dar o exemplo muito claro, que não temos discutido isso a fundo, mas acho que devia ser discutido a fundo. Esta semana o INE fez a revisão dos anos 2023 e 2024. Mas uma boa notícia para a governação do PS e para o país. O PS deixou o país a crescer 3,1%. Ou seja, aquilo que é o objetivo mítico que a direita tem tido, e este ministro em particular, de que era facílimo pôr o país a crescer 3%, o PS deixou o país a crescer 3,1%, que foi a revisão que o INE fez do crescimento do PIB este ano. Mas passou muito despercebido, e devia ser mais discutido, e volto ao truque, que há 1.200 milhões de euros de despesa que foi reclassificada em 2024, fazendo com que o
o saldo passasse de 0,7 para 0,5. E depois estão também 600 milhões de receita também reclassificados. Portanto, nós temos dois truques. Um do lado da receita, que tem a ver com o IRS, e que a forma como se tem estado a fazer estas retenções na fonte de IRS, e que se vai prejudicando e melhorando os exercícios orçamentais em função daquilo a ilusão que é, para o contribuinte. Sim. Mas mais grave é a parte da despesa. Mais grave ainda é a parte da despesa. Porque, olha, o Governo diz, há uma reprogramação do PRR. E o que é a reprogramação do PRR? É dizer que determinada despesa que já foi feita e paga com subvenções, afinal já não é em subvenções, já é em empréstimos, que é para depois mais à frente aquilo que estava previsto serem subvenções, serem empréstimos, com que objetivo? O único objetivo é a gestão das décimas orçamentais. E por isso é que volto a dizer, quando nós estamos a falar da forma como o Governo, peço desculpa, a forma como o Governo está a gerir o saldo orçamental, está a gerir numa lógica contabilística e de truque que nós já não tínhamos memória. Portanto, só para as pessoas perceberem, não se trata só de garantir a execução do que está destinado a Portugal no PRR, mas também garantir que a verba aparece de outra forma nas contas. Quando já estava registada de outra maneira. Repare, é dizer assim, bom, eu fiz aquele investimento com base em subvenções a fundo perdido, que contava como receita, e agora, como me dá jeito porque herdei um excedente orçamental, vou onerar o ano em que tive excedente orçamental com algumas décimas, dizendo que afinal não são subsídios, são empréstimos, para depois tentar melhorar um exercício mais à frente. Ou seja, isto não é sério politicamente. Sim, e repare, não é ilegal. Não há nada disso. Percebo. Ouça, vamos cá ver uma coisa, com toda a simpatia pelo Joaquim Miranda Sarmento, até é uma coisa inteligente, mas é de chico esperto, peço desculpa, e isto não é saudável para as contas públicas, não é isto que credibiliza um exercício orçamental. Por isso é que eu volto àquilo que estava a dizer há pouco. Este Governo tem feito uma gestão orçamental em que a despesa parece ser um carro sem travões, ou seja, este Ministério das Finanças não olha para a dimensão da despesa. E acredita no crescimento que é apontado pelo Ministro das Finanças? Sabe que eu não... Ele diz que rondará os 2%. Sabe que ao contrário da maior parte normalmente das pessoas da minha área política, eu até sou crente, mas isso tem a ver com aquilo que são, que eu acho. Agora, a questão da economia e do crescimento económico não é uma questão de crença, é uma questão de olharmos para as evidências e tentarmos perceber os sinais, não é? Se há ou não sinais nesse sentido. E nenhum sinal aponta nesse sentido. Aquilo que nós já temos... estamos na tal inversão de ciclo que falava há pouco. Não sei, porque não há ninguém que possa, e não há nenhum economista que possa dizer se estamos ou não estamos no ponto alto do ciclo. O que é verdade é que já estamos há muito tempo com o crescimento do PIB acima do PIB potencial e que isso à partida dá-nos o sinal de que podemos estar ou já estamos no ponto alto do ciclo. Os nossos parceiros começar em inversão. Europeus não têm ajudado e nós temos continuado a... E com que base? É que uma coisa é os crescimentos de 3,1% que o PS deixou, e que são crescimentos que estão muito baseados nas exportações, e aquilo que é agora o modelo de crescimento que temos, que é baseado na procura interna. Repare que aquilo que salva o ano anterior... Aprovado, desculpe, eu vou acrescentando, não é? Ainda não está aprovado que, por exemplo, esta folga que o Governo garantiu com o IRS tenha servido para aumentar o consumo. Os dados ainda não o provaram. Não, mas o trimestre passado... O ano passado, no último trimestre, aquele resultado extraordinário a todos os níveis... Foi conseguido com o consumo. Foi conseguido
com o aumento do consumo, e ele decorreu de duas decisões, que foi o orçamento pagou 400 milhões de euros de prémio extraordinário aos pensionistas e houve cerca de 800 milhões de euros de antecipação de reembolso de IRS dados nas retenções na fonte. E esse dinheiro entra todo na economia. O Ministro das Finanças já percebeu isso. Ainda está para e saber é verdade. Se este ano ele não terá exatamente o mesmo efeito, Exato. porque o efeito vai-se esbatendo. A segunda vez o efeito já não será idêntico. Mas o que eu volto a dizer é, este crescimento e este governo está a colocar o crescimento e o motor do crescimento na procura interna. Mas isto é errado do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade desse mesmo crescimento. E é mais grave, até politicamente, porque era um governo que falava muito das contas externas e das exportações e, portanto, que agora põe todas as fichas no consumo interno. Portanto, isto para dizer o quê? Eu, sendo crente em termos religiosos, não ponho esse tipo de irracionalidade na análise económica. Ouça, eu não me parece plausível que as metas de crescimento que o Governo estipulou perto das eleições legislativas de 2,4% seja uma meta de crescimento que seja alcançável. Noto e registro que o Ministro das Finanças já não fala em 2,4, mas um crescimento em torno de 2. Bem, em torno de 2, podem ser 2,4, como pode ser 1,9. E todas as previsões, todas as instituições, mais os dados que já conhecemos do primeiro semestre, não nos apontam para isso. Portanto, com as finanças públicas é de 1,8. Nós vamos avançar, falar um bocadinho também de legislação laboral e de salários e etc. Já falou aqui de truques, curiosamente. José Luís Carneiro acusou o Governo de fazer truques com a questão da amamentação, com a questão do luto estacional, medidas, entretanto, digamos, corrigidas, se eu posso dizer assim, isto para passar as alterações à lei laboral em concertação social. Isto quer dizer que a proposta do Executivo ainda não convence o PS? Eu acho que a proposta de lei de reforma laboral do Executivo não convence ninguém. E eu vou dar duas críticas que me... O que é que grita mais nessa proposta? Vou dar duas críticas que me parece. A primeira é que o Governo faz uma reforma laboral que não é para o século XXI, que é algo passado, em que as soluções são muito de desequilíbrio a favor de uma das partes na relação de trabalho, e neste caso das entidades patronais. E em segundo lugar, faz muitas alterações, há duas ou três que ressaltam mais, mas depois lá dentro há muitas coisas que têm que têm um efeito bastante negativo. Mas lá, por partes. Tudo o que este governo quer é colocar a bilateralidade da relação laboral no centro da legislação. Ou seja, nós temos construído uma legislação laboral em que o mercado de trabalho protege os trabalhadores por via da chamada contratação coletiva, em que há um peso quer das comissões de trabalhadores, quer dos sindicatos, na negociação do conjunto das condições para os trabalhadores. Porquê? Porque todos sabemos que a posição entre o trabalhador e o empregador não é uma posição igual. O empregador está sempre numa posição superior. E, portanto, quando um trabalhador vai individualmente negociar as suas condições de trabalho, tem sempre menos força do que se o fizer em conjunto. Portanto, isto é uma coisa que a história vai dizendo. Os liberais dirão que não, dirão que o mercado deve funcionar e, portanto, as forças de mercado depois equilibram-se entre si, mas aquilo que a experiência nos diz é que não. E, portanto, o Governo avança muito para esse nível de ideia, que é uma ideia que é muito, muito ideológica e muito radical. Portanto, a ideia mesmo de que o mercado de trabalho deve ser regulado entre o trabalhador e a entidade patronal, e essa é que é a centralidade. Pronto. Depois, há uma série de temas que esses sim, do meu ponto de vista, são do futuro e que não estão a ser considerados nesta legislação laboral. Como?
como a redução da jornada de trabalho. Então, nós vamos ter cada vez mais, quer com a inteligência artificial, quer com a robotização, toda a automatização do trabalho, nós vamos precisar de menos mão de obra humana. É normal que isso possa ter que ser colmatado com reduções do horário de trabalho para que acomode mais pessoas dentro do mercado de trabalho, para além de ajudar na conciliação daquilo que é a vida familiar. Portanto, a redução do horário de trabalho é, do meu ponto de vista, um dos temas que nós deveríamos estar a discutir e não estamos. Outro tema, mas aí em termos de retrocesso, a forma como se olha para as novas relações de trabalho, como o trabalho das plataformas, em que tinha sido introduzida uma lógica de presunção de laboralidade às relações. Alguém acha que aquele rapaz ou aquela rapariga, normalmente são rapazes, que pedalam as suas bicicletas com uma mochila às costas e nos vão entregar uma pizza ou o que quer que seja a casa, são empresários, são empreendedores, mas alguém com bom senso consegue dizer isso? Ou são trabalhadores por conta de outra, que não sabemos muito bem quem são e que eles próprios não conhecem quem é a entidade patronal, mas são ou não são trabalhadores. E essa presunção de laboralidade é muito afetada com esta proposta que, lá está, que não olha para a realidade do trabalho do século XXI, mas que olha da forma como se olhava até... No fundo, para as novas formas de trabalho. Não é? E não encontra medidas positivas nestas alterações? Nossa, é que são muitas, de facto, como já seguramente que têm medidas positivas. Agora, a pergunta não é para elogiar, eu sei que é a oposição, mas estamos a falar de mas não me gostaria, repare, não me gostaria de elogiar se houvesse medidas que verdadeiramente eu achasse que iam no sentido correto. Porque é que eu não me quero concentrar numa medida em concreto, nem para criticar, nem para elogiar? Porque o que é mais importante quando se fala de uma reforma é qual é o sentido que eu quero dar a essa reforma. Pronto. E o que eu vejo são dois maus sinais. Um sinal é um sinal de instabilidade da legislação laboral, que acho que isso é um erro do ponto de vista... Ou seja, no momento em que temos o mercado de trabalho em máximos, nós achamos que podemos introduzir uma destabilização naquilo que é a nossa legislação laboral. Acho isso errado. Depois, temos uma legislação laboral e esse é o sentido da precarização das relações de trabalho, da desproteção dos trabalhadores. E para mim a desproteção mais evidente é querer à força, e isso depois é traduzido em vários instrumentos, o banco de horas, por exemplo, sim, querer à força colocar o centro da relação entre trabalhadores e entidades empregadoras na relação individual entre o trabalhador e os patrões, deixando-os à sua sorte. Portanto, acho que esse é um sentido que é errado. Não há margem para negociar. E já agora deixe-me dizer, não há margem. E já agora deixe-me dizer o seguinte, que é, repara que nos últimos anos, nós tivemos aumentos de salários, tivemos aumento da segurança no trabalho com uma baixa da taxa de precarização, temos o mercado de trabalho e com a população ativa e com a taxa de atividade em máximos, com leis que foram feitas e que foram colocadas para maior proteção dos trabalhadores. E, portanto, fazer essa reversão desse tipo de direitos e de segurança no trabalho que foi conferido não tem nenhuma justificação do ponto de vista do contexto em que nós estamos a viver e apenas se pode justificar com um preconceito ideológico que o Governo tem. Agora, acho muito difícil que haja qualquer ponto de entendimento da legislação laboral entre o PS e o Governo. Acho mesmo muito difícil.
Não está incluído no orçamento, mas decorrem paralelamente das negociações com os parceiros sociais, para aumento de salário, para salário mínimo, nomeadamente, e os salários da função pública para o próximo ano. O PS tem em mente algum patamar que deva ser alcançado, ou acha que há alguma meta em particular para sobretudo para estes aumentos? Nós colocámos no programa eleitoral atingirmos 1.020 euros de salário mínimo. E, portanto, é uma questão agora que acho que aquilo que é importante é que a Constituição Social mantenha o ritmo de crescimento do salário mínimo que temos tido. Mas para 2026... Repare, nós estamos sempre a falar depois de diferenças de 5 e 10 euros. Acho que se eu entrar aí nessa... Eu acho que é previsível que o salário mínimo nacional vá para cima de 900 euros este ano. É previsível. Mas o que eu estou a dizer é o que é muito importante que se conseguiu nos últimos anos é o consenso de que deve aumentar o salário mínimo nacional. Eu lembro-me do atual Ministro das Finanças dizer que era um erro aumentar o salário mínimo nacional quando os governos liderados por António Costa o começaram a fazer de forma muito substancial. Portanto, nós em 2015 tínhamos 550 euros, era o salário mínimo nacional. Portanto, hoje estamos a falar qual é... Se chegamos mais cedo ou mais tarde aos 1.000 euros, mas os 1.000 euros já é uma meta, que está muito próxima. Toda a gente, não será este ano. Ficaria surpreendido que fosse este ano, se calhar conseguem-me surpreender e seria muito positivo se fosse, mas que estamos muito perto desse objetivo, estamos. Aliás, repare, nós estamos com um salário médio de 1.700 euros. Portanto, que é um ganho brutal em relação àquilo que era há 10 anos. É verdade que tivemos a inflação pelo meio, que a inflação, naturalmente, que teve aqui um efeito para o aumento de salários, mas agora o aumento real de rendimento é evidente, existe. Com muitos baixos salários. Sim. E, aliás, esse que é o ponto que mais me surpreende nesta reforma laboral, que é precisamente essa. Vamos cá ver uma coisa. Quando nós olhamos, eu não queria focar-me em medidas muito concretas, mas quer dizer, quando nós olhamos para o período experimental dos jovens e queremos prolongar indefinidamente a precariedade dos mais jovens só porque eles são mais jovens, isto é um absurdo. Nós o que temos que fazer, nós somos uma economia que a única forma que nós temos do ponto de vista dos mercados globais de podermos vingar nunca será pelo preço dos nossos produtos, dos nossos bens e serviços. É sempre pela diferenciação dos nossos produtos. A qualidade e inovação. E nós para termos essa diferenciação através da inovação, nós temos um sistema educativo e um sistema científico que teve um enorme progresso nos últimos anos. Nós temos mais de 50% dos jovens com 20 anos no ensino superior. Nós aumentámos imenso o número de investigadores nas nossas empresas. E, portanto, o que nós temos que estar, do ponto de vista do mercado de trabalho, a fazer é a promover a segurança no trabalho dos jovens que dizemos que queremos que fiquem cá, com salários compatíveis com as suas qualificações. Portanto, nós não tivemos, a nossa economia não acompanhou o ritmo de crescimento das nossas qualificações, mas vai acompanhar seguramente. E temos é que ser persistentes no que estamos a fazer. E, portanto, quando nós estamos a abrir novamente os períodos experimentais só porque são mais jovens, nós estamos necessariamente a criar um clima de precarização do trabalho e a convidar os jovens a sair do país. Portanto, nós, assim como nós estávamos certos de que o caminho era valorizar o salário mínimo nacional, e hoje não se discute isso, hoje também é evidente que o salário mínimo nacional cresceu muito mais rapidamente do que os salários de uma forma geral, o que fez aproximar aquilo que é o valor do salário médio ao salário mínimo, e agora é preciso continuar a valorizar salários para que o salário médio cresça novamente relativamente ao salário mínimo. O nosso tempo corre e ainda temos dois grandes temas para abordar. Rapidamente, o Governo avançou finalmente com o prometido IVA reduzido de 6% na construção, aprovado esta semana em Conselho de Ministros. Tem o apoio do PS? O IVA da construção
é sempre colocado como uma panaceia e eu pessoalmente tenho muitas dúvidas que seja essa medida fiscal, ou melhor, tenho a certeza que isoladamente essa medida fiscal não tem um efeito de incremento na construção. Pronto. Portanto, ou seja, ela não desajuda a aumentar a construção, mas ela por si só não é suficiente, acho que ninguém o consegue dizer que é suficiente, e eu tenho muitas dúvidas sobre o seu alcance real, porque não me parece que seja o IVA que esteja verdadeiramente a inflacionar aquilo que são os preços da habitação. Para os empresários, este IVA de 6% é essencial. Eu tenho muito respeito pelos empresários, mas noto que os empresários nunca estão satisfeitos com, que é normal, como os trabalhadores, mas nunca estão satisfeitos com aquilo que alcançam. Repare que agora que conseguiram a descida da taxa estatutária de IRC até aos 17%, já começa a ver os empresários, os mesmos empresários, a dizer que não é suficiente e que agora ainda é preciso outras coisas. Vamos cá ver. O problema do mercado da habitação é o problema mais sério que temos em Portugal. É um problema que não é endereçado com uma medida em concreto e muitas vezes, se nós fazemos medidas, há medidas que nós fazemos que são em sentido contrário àquilo que nós pretendemos, ainda que sejam muito bem intencionadas. Vou-lhe dar o exemplo. Pode ser muito bem intencionado colocar o valor de referência para o arrendamento e para as descidas fiscais no arrendamento em 2.300 euros. Mas é um valor de referência que não tem em consideração as especificidades do país e as diferenças que existem em termos de valores de mercado de habitação no país inteiro. Não acha que 2.300 euros é um valor moderado? O que eu lhe estou a dizer é assim, o que eu percebi é que ia acabar o programa de arrendamento acessível. Ou melhor, que o arrendamento acessível deixava de ser considerado para efeitos da descida de imposto. Portanto, o arrendamento acessível, um proprietário que tenha uma casa que coloque no arrendamento acessível paga 0% de imposto. E aquilo que fiquei a perceber é que a partir de agora as rendas até 2.300 euros pagam 10%. Portanto, a minha primeira questão é saber se os que estavam no arrendamento acessível se deixa de existir e se passa a existir apenas esta ideia dos 2.300 euros. Agora, 2.300 euros não é a mesma coisa se eu cobrar uma renda de 2.300 euros por um T0 ou por um T4. Não é a mesma coisa. E, portanto, e o Estado, depende do sítio, não é? Não é a mesma coisa. Portanto, e o Estado vai estar a subsidiar senhorios que arrendam T0s a 2.300 euros. Eu não estou a fazer um estímulo, ainda que involuntariamente, também concedo isso, mas não estou a fazer um estímulo a que os senhorios aumentem as rendas relativamente a determinadas tipologias. Eu acho que sim. É como no IMT Jovem. Ouça, o IMT Jovem era algo que nunca podia funcionar, porque no mercado com restrições de oferta, quando eu retiro um imposto, aquilo que eu faço é dar essa margem de imposto a quem tem capacidade de pôr a oferta no mercado. Portanto, a mim o que me parece é que as medidas fiscais que o Governo tem feito são muito contraproducentes relativamente ao objetivo que pretendem. Quanto ao IVA de 6% da construção, não acho que seja isso que esteja a limitar a oferta de casas. Porque, olha, se um determinado empresário, se a sua rentabilidade é maior em fazer reabilitação e entrar no mercado de luxo, ele não vai entrar no mercado de construção de rendas acessíveis, mesmo que sejam essas moderadas, a que chamam 2.300 euros. Tenho muitas dúvidas. Ou aos 468 mil. É para venda? Para venda acho que é mais, são 600 mil, qualquer coisa com 600 mil. 698, julgo eu. 640. Tenho muitas dúvidas, tenho muitas dúvidas que esses tetos, e vou-lhe dizer mais.
É assim, eu volto a Troquei os dizer, valores, 648. volto a dizer, havia a isenção de IRS para os senhorios que colocassem casas no arrendamento acessível. Eu espero que essa isenção se mantenha, porque senão é uma fraude o que estivemos a fazer aos proprietários que colocaram no arrendamento acessível. E são estas alterações constantes do ponto de vista fiscal que retiram a confiança das pessoas nesses mesmos incentivos e retiram força a esses incentivos. Olhando para outra, até por comparação, porque foi também aprovado o aumento das deduções de IRS para as chamadas rendas moderadas, isenção de mais-valias quando, mas sabe quando que o dinheiro é isso reinvestido. é muito surpreendente sobre o aumento das deduções de rendas. A AD votou contra a proposta do PS há um ano atrás e agora superou em 100 euros. Certo. Eu não sou contra esse aumento o das programa mais de deduções. habitação do PS também tinha benefícios fiscais em IRS, etc. Mas a adesão não foi, enfim, aquela que se esperava. Mas tem que dar tempo. Acredita que agora será diferente? Não, vamos cá ver uma coisa. O problema é esta espécie de ansiedade que existe e que não deixa que as medidas funcionem. É evidente que o problema é urgente. Aliás, o Governo parece que acordou agora e começou esta legislatura a falar de nacionalidade e imigração e agora fez 2 conselhos de ministros seguidos sobre habitação e ainda bem que assim foi. Mas quer dizer, não se pensa que o problema da habitação se vai resolver com um passo de mágica, isso não vai seguramente. Eu vou dizer uma coisa que já disse publicamente há mais tempo isto, que é que quem acha que nos próximos 10 anos o problema da habitação está resolvido está a mentir. Porque não vai conseguir. As medidas fiscais ajudam, mas não são medidas que sozinhas não fazem nada. E têm um alcance muito, muito limitado. Repare, o que eu faço quando aumento as deduções em IRS, estou a aliviar temporariamente aquilo que é o esforço das pessoas, mas estou a aliviar mais 100 euros ou mais 200 euros. Ou seja, isto não é, muitas vezes, metade sequer de uma renda que eu pago. Se o PS for governo, qual que seria a grande prioridade? Na área da habitação, especificamente? Eu acho que a construção pública e privada é uma necessidade. Prioridade. Repare, nós nesta década temos construção nova, 1/3 daquilo que era nas décadas passadas. E, portanto, não há milagres. Se a população se mantém estável ou sobe ligeiramente, quer dizer, se eu construo 1/3 do que construía antes, é evidente que não há... Em algum momento não haverá resposta do mercado, como é evidente. Não é? E, portanto, ou há uma resposta a este nível. E as intervenções... Eu sou muito cético quanto a intervenções públicas no mercado da habitação. Porque há sempre medidas como vamos colocar um teto às rendas. São medidas muito bem intencionadas, mas que o seu efeito da retração no mercado, o efeito que geram na retração no mercado, acho que é muito elevado. Por exemplo, agora, aumentar o IMT para não residentes. Não é? Uhum. Pronto. Agora vou fazer agora vamos lá ao fundo da questão. Não posso fazer isso relativamente aos cidadãos da União Europeia. Não posso, porque senão estou a violar os tratados. Os princípios, claro. Portanto, sabendo eu que um grande fluxo de pessoas com procura de casas, vou dar um exemplo, em Campo de Ourique, qual é a nacionalidade que mais se vê? Franceses. Pronto, depois vão continuar a pagar o IMT como pagavam antes. Exatamente. Quer dizer, estas medidas muitas vezes, e se calhar no governo do PS também, se calhar... Podem ser contraproducentes, é isso que está a dizer. Não, este não é contraproducente, ou seja, nós anunciamos como nós anunciamos como uma grande coisa, mas depois, quer dizer, para muitos cidadãos brasileiros que venham, isso se vai aplicar, mas é isso que vai fazer com que um cidadão não compre, ou isso só vai mesmo aumentar o custo da transação? Acho que nós estamos desesperados com um problema, e é um problema seríssimo, e estamos muito ansiosos em querer dizer que encontramos a solução. Não encontramos a solução. Não estou a dizer que as medidas não tenham um objetivo bom, que algumas não passam em sentido correto, mas quer dizer, mas convenhamos. Passemos agora para a política, estamos quase a chegar ao fim. O líder do PS... Isto não era política? Estávamos a falar de habitação.
Questões mais políticas. O líder do PS proíbe no compromisso autárquico que os seus autarcas façam acordos ou negociem orçamentos municipais com o Chega. Acha que isto vai ser possível e que todos os autarcas vão cumprir, por exemplo, no caso de maiorias curtas após as eleições de 12 de outubro? Acho que as eleições de 12 de outubro nos vão trazer uma realidade nova. Acho que aquilo que nós estamos habituados como executivos maioritários vai deixar de existir e, portanto, nós vamos ter um momento de transformação do poder local nos próximos 4 anos. Acho que o secretário-geral do PS fez bem de antecipar a situação que vamos ter e de definir regras que me parece que são regras claras e que eu subscrevo na íntegra. Agora, não posso dizer que elas serão todas cumpridas. Posso dizer que a vontade do secretário-geral de estipular regras e depois de as fazer cumprir, acho-as bastante importantes. O que é que espera das autárquicas? Para o PS, claro. Eu espero que o PS possa manter, espero que o PS possa ganhe, manter a liderança. Enfim, o cenário político hoje não é propriamente muito nesse sentido e, portanto, gostava de o ouvir precisamente por causa disso. Eu espero que o PS mantenha a liderança da Associação Nacional de Municípios, que isso significa uma vitória. Nós vamos disputar estas eleições numa situação difícil e estas eleições são umas eleições muito importantes para o PS e para a definição daquilo que é a estratégia que o PS deve ter para os próximos 10, 15 anos. Há uma dose de incógnita no resultado eleitoral, porque ninguém sabe como é que o Chega consegue fidelizar ou não o voto das últimas eleições legislativas. As eleições autárquicas têm características muito específicas, que é, tradicionalmente têm menos pessoas a votar do que em muitos sítios, do que, por exemplo, o caso que eu conheço melhor, no distrito de Setúbal, em eleições autárquicas votam menos do que votam em eleições legislativas. Noutros distritos é exatamente o contrário. E há uma dimensão em eleições autárquicas, principalmente em câmaras mais pequenas, que é a dimensão do autarca local. Temos uma ideia, mesmo nos grandes partidos, a grande maioria dos candidatos às Assembleias de Freguesia, principalmente as Assembleias de Freguesia e Assembleias Municipais, são independentes, portanto são pessoas que normalmente não se envolvem na política e envolvem-se no projeto autárquico. Portanto, há especificidades das eleições autárquicas, mas elas vão ter um impacto do ponto de vista daquilo que é a política nacional para os próximos anos, e a grande incógnita, acho que todos têm essa incógnita, é até que ponto é que o partido de extrema-direita consegue fidelizar os seus votos. Dito isto, eu acho que o PS tem todas as condições de se manter como o primeiro partido em termos autárquicos. Tenho essa expectativa, não apenas de ser o primeiro partido, como de ganhar câmaras importantes que neste momento não tem. Há pouco falou de Marcelo Rebelo de Sousa. Fiquei um bocadinho com a ideia, mas queria que me dissesse se bate certo com aquilo que estava a dizer, que na sua opinião a atual situação do PS deve também um bocadinho à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa? Mais do que a situação do PS, acho que o país entrou em instabilidade política nos últimos anos pela atuação que o Presidente da República teve, e ao Presidente da República será acreditada a instabilidade que conduziu à situação política atual. Acho que não é injusto fazê-lo. É uma apreciação política, não tem nada a ver com... Logo, o balanço que faz sobre este segundo mandato não é positivo. Eu nunca votei no Presidente da República, portanto, imagino que quer dizer, não será muito surpreendente. Mas imagino que não tenha votado em alguns presidentes para trás, que possa dizer assim, apesar de tudo, acho que... Eu acho que o Presidente Marcelo banalizou demasiado aquilo que é a intervenção do Presidente da República e termina o mandato não sendo uma referência no sistema político, e isso é péssimo, porque o papel de moderação que um Presidente da República tem que ter, acho que o Presidente atual acabou por aliená-lo a determinada altura. Acho que teve uma altura no início do mandato em que procurou distanciar-se até do estilo do Presidente anterior, e isso foi de certa forma positivo para distender um pouco o país, mas a determinada altura acho que deixou de ter a noção, às vezes, de algum ridículo
até na forma como intervinha. Estamos mesmo a terminar, também para conhecermos melhor os nossos convidados, pedimos sempre que eles escolham uma música, um tema musical que lhes agrade particularmente. Quer revelar-nos a sua escolha e explicar um bocadinho porque é que a fez? Sim. Olha, eu escolhi uma música que é muito atual, do Buba Espinho, que é Um Dia Hei de Voltar. Primeiro porque é uma música bonita, depois porque eu também tenho uma costela alentejana, da família da minha mãe, e depois porque eu acho muito interessante que, tal como aqui há uma década, em relação ao fado, nós assistimos a emergir novos talentos e agora temos o canto alentejano que finalmente está muito mais popularizado, e estes jovens, como o Buba Espinho, mas também já antes, que também é jovem, tem a minha idade, o Zambus também o fez, ou o Trigacheiro, e eu acho que essa geração é uma geração que, perante a desertificação do Alentejo, mantém viva a imagem, e esta é uma canção muito bonita, do meu ponto de vista, que é a forma como às vezes nós somos obrigados a deixar os nossos sítios de origem, mas que nunca deixamos a vontade de querer voltar. Tem um sítio onde um dia há de voltar? Sabe que eu não sou Já muito, não, não sou muito de olhar para trás. Sou bastante de olhar mas é sempre assim. Sabe, nunca me arrependo do que fiz, mesmo tendo tido outra opção, porque na prática não podia fazer outra coisa, não posso voltar atrás, portanto nunca olho muito para trás, mas gosto de voltar aos sítios onde fui feliz, e há um sítio onde fui muito feliz, que foi Macau, e agora o tempo não volta atrás, e nós não somos felizes duas vezes no mesmo sítio. Fica feita de qualquer forma a escolha musical de António Mendonça Mendes, deputado PS, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas. A entrevista contou com o apoio técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Lopes. Até para a semana. Uma boa semana. Muito obrigado.